Dando continuidade aqui à leitura da matéria, essa matéria aqui, pessoal, ela é sobre, deixa eu botar aqui para vocês verem, é a Palestina e Israel, né? Entenda a origem do conflito e por que já dura décadas. Eu já fiz 2 vídeos falando sobre esse assunto, a qual é essa briga ali entre Israel e Palestina, tá bom? Eu vou continuar aqui a leitura onde eu parei. Depois vou dar um comentário. Vocês tirem aí suas próprias conclusões. Quem está com a razão ali? Israel ou os palestinos? Beleza? Aí vocês tiram suas conclusões. Vou continuar aqui de onde eu parei. Aqui vocês viram aqui a foto, né? De comandantes militares israelenses chegam a Jerusalém Oriental durante a Guerra dos 6 Dias, em 1967. A ocupação israelense dessas áreas continua até hoje. Israel assinou um tratado de paz com o Egito em 1979 e devolveu o Sinai. Anexou Jerusalém Oriental e as colinas de Golã, tornando-as parte de Israel, embora isso não tenha sido reconhecido pela maioria da comunidade internacional. Veja bem, Israel pegou ali aquela parte oriental das colinas de Golã, né? As colinas de Golã e a Jerusalém Oriental. Israel pegou, tornando as partes de Israel, embora isso não tenha sido reconhecido pela maioria da comunidade internacional, dos países europeus e especificamente da ONU, a Organização das Nações Unidas, que não concorda com essas anexações e ocupação de Israel nessas áreas que faz parte da Palestina e dos próprios palestinos. Qual a situação da Cisjordânia hoje? A Cisjordânia, terra entre Israel e o Rio Jordão, é o lar de cerca de 3 milhões de palestinos. Junto com Jerusalém Oriental e Gaza, faz parte do que é amplamente conhecido como territórios palestinos ocupados. Além da ocupação militar, assentamentos ilegais israelenses foram tomando cada vez mais terras dos palestinos. Os palestinos sempre se opuseram à presença de Israel nessas áreas e querem que elas façam parte de um Estado independente, algo apoiado pela vasta maioria da comunidade internacional. Então veja que os palestinos eles se opuseram, porque aquelas terras de Golã e a faixa de Gaza e outros territórios que Israel vem avançando, a comunidade internacional, na sua grande maioria, não concorda com Israel. Essas anexações e fronteiras que Israel vem tomando. Israel ainda tem o controle geral da Cisjordânia, mas desde a década de 90, um governo palestino, conhecido como Autoridade Palestina, administra a maioria de suas cidades. Então vejam aqui, pessoal, essa foto, né, esse gráfico, onde está essa parte que parece rocheada, né, que parece um labirinto aqui, é a área que Israel está assumindo terrestre, né? São invasões terrestres de Israel desde outubro de 2023. Veja que essa parte aqui, rocheada, com essa parte aqui que parece uns murozinhos, né? É que Israel está invadindo, que faz parte ali do território da Palestina. Israel vem avançando. Existem cerca de 150 assentamentos israelenses, abrigando cerca de 700 mil judeus na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. Os palestinos querem que todos os assentamentos israelenses ilegais pela lei internacional sejam removidos. No entanto, o governo de Israel contesta. Ele diz que os maiores assentamentos são permanentes e estão enraizados em seus direitos históricos. O que é que Israel está dizendo aqui? Que mesmo com a ocupação ilegal,
pela lei internacional, a ONU, e países europeus que não concordam, como também os próprios palestinos não concordam. Eles querem reivindicar essas áreas que são deles por direitos históricos. Acredito eu que ele está usando a Bíblia aí, usando esses territórios, porque na Bíblia diz que esses territórios, na antiguidade, dos reis de Israel, dos judeus, eram deles. Bem, temos uma problemática aqui, tá? Eu vou falar isso no final. Vou dar continuidade aqui à leitura. O atual governo israelense não reconhece o direito dos palestinos de ter seu próprio Estado e argumenta que a Cisjordânia é parte da pátria israelense. O governo israelense anunciou planos para expandir os assentamentos após chegar ao poder em 2022. Ele diz que a criação de um Estado palestino seria uma ameaça à segurança israelense. Em julho de 2024, o Tribunal Superior da ONU, o Tribunal Internacional de Justiça, disse que a presença contínua de Israel nos territórios palestinos ocupados é ilegal. A corte disse que Israel deveria retirar todos os colonos e que estava violando acordos internacionais sobre racismo e apartheid. Qual a disputa sobre Jerusalém? Tanto Israel quanto os palestinos reivindicam Jerusalém como sua capital. Israel, que já controlava Jerusalém Ocidental, ocupou Jerusalém Oriental na Guerra de 67 e mais tarde declarou a cidade inteira como sua capital permanente. O país diz que Jerusalém não pode ser dividida. Os palestinos reivindicam Jerusalém Oriental como a capital de um futuro Estado palestino. A maioria da população de Jerusalém Oriental é palestina. Apenas uma pequena minoria escolheram se tornar cidadãos israelenses. Aqui no fundo vocês verem a mesquita de Al-Aqsa, né? O Domo da Rocha. O complexo da mesquita de Al-Aqsa, Al-Qaeda, né? E seu Domo da Rocha, na cidade velha de Jerusalém. Locais considerados sagrados por diferentes religiões em Jerusalém estão no centro do conflito palestino-israelense. O local mais sagrado, conhecido pelos muçulmanos como complexo da mesquita de Al-Aqsa ou Haram al-Sharif, santuário nobre, é pelos judeus como Monte do Templo, fica em Jerusalém Oriental. A ONU e a maioria dos países consideram Jerusalém Oriental como território palestino, ocupada por Israel. O que aconteceu na faixa de Gaza? A faixa de Gaza é um território palestino cercado por Israel, pelo Egito e pelo Mar Mediterrâneo. Tem 41 quilômetros de comprimento e 10 quilômetros de largura, com cerca de 2,3 milhões de pessoas. É um dos lugares mais densamente povoados da Terra. Mesmo antes da guerra atual entre Israel e Hamas, Gaza tinha uma das maiores taxas de desemprego do mundo. Muitas pessoas viviam abaixo da linha da pobreza e dependiam de ajuda alimentar para sobreviver. Os limites de Gaza foram traçados como resultado da Guerra do Oriente Médio de 1948, quando a faixa foi ocupada pelo Egito. O Egito foi expulso de Gaza na Guerra de 67 e a faixa foi ocupada por Israel, que construiu assentamentos e colocou a população palestina de Gaza sob o domínio de um regime militar. Em 2005, Israel retirou unilateralmente suas tropas e colonos de Gaza, embora tenha mantido o controle de sua fronteira compartilhada, espaço aéreo e litoral, dando-lhe controle na prática do movimento de pessoas e bens. A ONU ainda considera Gaza como território ocupado por Israel, devido ao nível de controle que Israel tem.
O Hamas venceu as eleições palestinas em 2006 e expulsou seus rivais do território após intensos combates no ano seguinte. Israel e Egito impuseram um bloqueio em resposta, com Israel controlando a maior parte da entrada de pessoas e bens no território. Nos anos que se seguiram, o Hamas e Israel lutaram em vários conflitos importantes, incluindo em 2008, 2012 e 2014. O último quadro, perdão, o último grande conflito entre os dois lados foi em maio de 2021, que terminou em um cessar-fogo após 11 dias. Cada rodada de combates viu pessoas mortas em ambos os lados, com a grande maioria delas sendo palestinas em Gaza. Em 7 de outubro de 2023, os combatentes do Hamas lançaram um ataque de Gaza, matando cerca de 1.200 pessoas em Israel e fazendo mais de 250 reféns. Vocês veem aqui uma mulher segurando uma criança escapa de um ataque israelense em Rafah. Isso desencadeou uma ofensiva militar israelense massiva em Gaza. Mais de 45 mil pessoas foram mortas, a maioria delas mulheres e crianças, de acordo com o Ministério da Saúde administrado pelo Hamas. Pouco antes do conflito completar um ano, agências humanitárias da ONU assinaram uma declaração exigindo o fim do terrível sofrimento humano e catástrofe humanitária em Gaza. Quais países reconhecem o Estado palestino? Em maio de 2024, 143 dos 193 membros da Assembleia Geral das Nações Unidas votaram a favor de uma candidatura palestina para filiação pela plena à ONU, algo que está aberto apenas a estados. Conhecido como Estado da Palestina na ONU, o país tem um status oficial de Estado observador permanente, o que lhe dá um assento, mas não um voto. Alguns países europeus, juntamente com os Estados Unidos, não reconhecem um Estado palestino e dizem que só o farão como parte de uma solução política de longo prazo para o conflito no Oriente Médio. No Reino Unido, os parlamentares votaram a favor do reconhecimento em 2014, mas o governo se recusou a reconhecer o país. O Reino Unido reconhecerá o Estado palestino no momento da nossa escolha e quando melhor servir ao objetivo da paz, disse o governo em 2021, na época dominado pelo Partido Conservador. O atual governo de Israel alega que tem um direito histórico. A Cisjordânia se opõe a um Estado palestino independente, dizendo que isso representaria uma ameaça inaceitável. Então, pessoal, veja só, isso aqui é muito complicado, entendeu? Veja que... Então, pessoal, veja que o governo de Israel, eles não querem que se forme um Estado palestino, porque para eles acreditam que isso pode se tornar uma ameaça para o povo de Israel. Veja que o que é que eles falam. Lendo de novo aqui a matéria. O atual governo de Israel alega que tem um direito histórico à Cisjordânia e se opõe a um Estado palestino independente, dizendo que isso representaria uma ameaça inaceitável. Embora não tenha uma embaixada oficial nos territórios palestinos, o Brasil reconhece o Estado palestino desde 2010, com as fronteiras anteriores à Guerra de 67. O país tem um escritório
de representação em Ramallah, na Cisjordânia. O Brasil patrocinou e votou a favor da moção para o reconhecimento do Estado palestino na ONU, em maio de 2024. Então veja que o Brasil, aqui pelo menos, né, eles concordam que o Estado palestino tenha direito àquela área da Cisjordânia e que eles tenham um Estado também independente. E quanto aos refugiados palestinos, há cerca de 5,9 milhões de palestinos registrados pela ONU como refugiados. Há descendentes dos palestinos que fugiram ou foram forçados a deixar suas casas em terras que se tornaram Israel na Guerra de 48, e refugiados sobreviventes de guerras subsequentes. A maioria vive na Cisjordânia, na faixa de Gaza, na Cisjordânia, na Síria e no Líbano. Os palestinos insistem no direito dos refugiados de retornar, mas Israel se recusa a permitir isso. O país critica a Agência de Refugiados Palestinos da ONU, a UNRWA, por permitir que o status de refugiado seja herdado por gerações sucessivas. O que é a solução de dois estados? A solução de dois estados é um caminho apoiado internacionalmente como solução para a paz entre Israel e os palestinos. Ela propõe um Estado palestino independente na Cisjordânia e na faixa de Gaza, com Jerusalém Oriental como sua capital. Israel continuaria existindo e poderia manter sua capital em Jerusalém Ocidental. Israel rejeita uma solução de dois estados. O país diz que qualquer acordo final deve ser o resultado de negociações com os palestinos e a criação de um Estado não deve ser uma pré-condição. A autoridade palestina apoia uma solução de dois estados, mas o Hamas não. O grupo se opõe à existência de Israel. O Hamas diz que poderia aceitar um Estado palestino provisório com base nas fronteiras de 67, sem reconhecer oficialmente Israel, se os refugiados tivessem o direito de retornar. Os esforços anteriores para resolver o conflito quase tiveram sucesso, quando Israel e os líderes palestinos assinarem um acordo chamado Acordos de Paz de Oslo, em 1993, com intermediação dos Estados Unidos. A intenção de fornecer uma estrutura para negociações de paz. No entanto, as negociações acabaram fracassando e nunca mais voltaram ao mesmo patamar após o primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin ser assassinado por radicais de direita israelense em 1995. Então, pessoal, veja que esse primeiro-ministro na época, né, em 95, Yitzhak Rabin, ele foi assassinado por um radical de direita israelense, porque esse Yitzhak Rabin, ele queria fazer um acordo de paz entre Israel e a Palestina, colocando ali os seus direitos legais, tanto da parte dos palestinos quanto da parte de Israel. Mas em todo lugar tem um doido na porta e matou esse líder, Yitzhak Rabin. Matou ele e de lá para cá não houve mais um acordo desse naipe, desse nível, porque desde então eles não querem fazer mais esse tipo de acordo. Então, pessoal, tá aqui a matéria, vocês tiram aí suas próprias conclusões, tá? Essa matéria aqui, ela é desse ano, né? 15 de janeiro de 2025. Tá aqui
essa página aqui da BBC News Brasil. Israel e Palestina, né? Entenda a origem do conflito e por que já dura décadas. Tá aí, pessoal. Tire suas próprias conclusões. Sabemos que na origem, uma pequena síntese aqui, os proto-palestinos, os proto-árabes, na antiguidade, eles já estavam nessa terra muito antes dos judeus. No futuro eu vou fazer um artigo que vou trabalhar essa questão. Quem tem mais direitos legais, se são Israel ou se são os palestinos. Quem estava lá primeiro? Quem tomou quem de quem? Beleza? Então tá aqui. Forte abraço. Beleza? Então, como vocês viram aí, essa parte aqui, onde Israel está invadindo, essa parte roxa. Forte abraço. Tamo junto. Beleza? Deixa um like e se inscreva no canal. Eu vou fazer um vídeo mais para frente sobre o meu artigo falando sobre quem tem mais direito historicamente nessa terra de Israel, se é palestino ou se é israelense. Forte abraço, deixa um like, tamo junto. Quem você acha aí? Quem tem direito? Deixe sua resposta aí nos comentários logo abaixo. Deixa um like e se inscreva no canal. Tamo junto. Até a próxima, até eu fazer um vídeo do artigo que eu vou fazer falando sobre essa questão entre Israel e Palestina. Quem tem direito na terra ali, beleza? Tchau, forte abraço.